a tua casa para apresentar ao Senhor como parte do seu culto a Deus. Ó Deus, nós rogamos a Ti também pela vida dos dizimistas da congregação, pela vida daqueles que têm ofertado nesta obra. Ó Senhor da glória, não é a homens, ó Pai, não é a homens, ó Deus, para que eles entregam esses valores, mas é para o Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha receber no céu, ó Deus, a oferta, o Senhor venha receber nos céus, ó Deus, todos os dízimos que têm sido trazidos à tua casa, ó Senhor da glória, e que o Senhor venha abençoar, ó Deus, na vida do teu povo, da tua igreja, cumprir, Senhor, a tua promessa, meu Pai. Ó Deus amado, que o Senhor fala, ó Deus, que aqueles que contribuem, aqueles que dizimam, o Senhor abrirá as janelas do céu. Ó Senhor, então não deixe o nosso irmão, a nossa irmã padecer nenhuma necessidade, mas que em todas as situações o Senhor venha prover em suas vidas, ó Deus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, continue abençoando e prosperando a tua igreja, o teu povo, ó Deus, assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Jesus. Irmãos, podem estar sentados. Irmãos, eu vou ter que sair porque eu tenho um outro compromisso também. Aí eu já combinei com os irmãos. Aí os irmãos não reparam, tá bom? Os meus a paz do Senhor. Tudo bem com os irmãos? Confesso que estou surpreso com o número, né? Porque tem muitas festividades aí na cidade. Pensei que os irmãos estariam nas festividades, mas graças a Deus que estão por aqui. Meus irmãos, nós vamos ministrar hoje sobre o livro do seminário do pastor Messias dos Santos. Os irmãos estão com ele aí, alguém adquiriu? Quem adquiriu lá do seminário é o do Messias dos Santos, pretinho aqui. Ele vai ser utilizado aqui nas quartas-feiras do nosso evangelismo, nas quartas-feiras do ensino do evangelismo aqui, tá? É um material muito rico. O pastor Messias dos Santos é um mestre por excelência, então nós só temos a aprender com esse material. Por que falar tanto de discipulado? Porque nós temos inclusive professores aqui, não é? Que a repetição é uma das melhores formas de ensinar, não é isso? A repetição ela é necessária para que nós venhamos aprender. E o apóstolo Paulo já falou que ele não tinha problema em repetir os mesmos ensinos. Então, nós vamos falar de discipulado aqui muitas vezes ainda. Por quê? Porque nós estamos, irmãos, com essa cultura implantada na nossa igreja. Nós temos, olhando aqui, que está discipulando, eu sei que tem o Gabriel, tem a irmã Lígia que está discipulando. Quem mais está discipulando aqui? Eu acho que esses, o seu discípulo, eu acho que ele deu uma sumida, né, James? Aquele adolescente. Então aqui, dentro do templo, que eu esteja vendo, além de mim, o Bruno também, o Bruno está discipulando, a irmã Lígia e o Gabriel. Então nós temos outras pessoas na congregação que estão discipulando. Se eu não estiver enganado, me parece que a informação que nos foi passada é que o setor União, eu não vou dizer segunda, porque eu não tenho certeza, né? Falaram que foi a segunda, mas eu não sei. Mas nós podemos dizer que foi uma das igrejas que mais batizou em 2023. Acredito que isso é fruto do discipulado que está sendo desenvolvido. Não tenho dúvidas. Até porque, conversando com os discipuladores, as notícias que nós temos é que alguns que estão sendo discipulados
já estão interessados em se batizar. Nós temos outros que se batizaram. Tem o Flávio que está ali, batizou no último batismo, o Caio está ali também. Então o que ocorre? O discipulado, ele é vital para a igreja. A igreja que não discipula, ela está errada, ela está fazendo algo que não é como Jesus Cristo ensinou, porque a igreja precisa fazer discípulos. E por que eu costumo gravar essas aulas? Exatamente por esse motivo. Alguns irmãos aqui não estão inseridos no nosso grupo, mas nós temos um grupo que é até bem grande, do evangelismo, discipulado e missões. E lá nós trocamos ideia, lá nós temos cobrança de como é que está o discipulado, e lá também nós colocamos subsídios. Então, essas aulas sobre discipulado são colocadas lá no YouTube do departamento e são disponibilizadas para o pessoal lá do grupo como um subsídio, porque de repente eles têm alguma dúvida, eles querem saber alguma coisa, tem uma aula lá que eles podem assistir e de repente pode tirar alguma dúvida. Então esse é o motivo de nós gravarmos essas aulas. Hoje nós vamos falar sobre métodos bíblicos de discipulado. Eu falei lá no grupo que eu vou reservar um tempo hoje da ministração, um tempo final para quem tiver dúvida sobre esse assunto e quiser fazer questionamento. No final da ministração vai poder fazer a sua pergunta. Se você tiver alguma dúvida sobre discipulado, quiser saber de alguma coisa, no finalzinho nós vamos reservar um tempo para você fazer o seu questionamento. Podemos dizer, irmãos, podemos dizer com certa segurança que hoje a gente pisa num terreno mais firme. A nossa experiência, tem a Cristiane também, para não ser injusta, a Cristiane também está envolvida no discipulado, ela e o irmão Gilmar. Nós iniciamos o discipulado aqui na congregação, podemos dizer que praticamente do zero, no ano passado, com muitas dúvidas a respeito de métodos, a respeito de como fazer discipulado. O discipulado, como eu já tenho falado aqui com os irmãos, eles têm vários métodos. O nosso método que nós escolhemos aqui na nossa congregação chama-se discipulado 1 a 1. Esse discipulado 1 a 1, como eu já venho falando aqui, ele não precisa ser necessariamente só para novos convertidos. Pode ser inclusive discipulado para o ministério e discipulado de membros. Mas eu creio que para nós chegarmos nesse patamar, nós temos que amadurecer um pouco mais. Então nós entendemos que nesse primeiro momento o nosso discipulado vai ser para novos convertidos. Mas nós temos também discipulado em grupo, pequenos grupos. Nós temos vários tipos de discipulado. Mas estudando esse conteúdo, as pessoas que são estudiosas do assunto são quase que unânimes em dizer que esse nosso tipo de escolha, ele é mais lento, mas é o mais eficaz. A longo prazo, a igreja se beneficia mais do discipulado 1 a 1 do que do discipulado de pequenos grupos. Ele não é o discipulado, se bem que nós estamos tendo resultado até rápido, né? Como eu falei, nós temos batizado até muitas pessoas. Mas a longo prazo, a tendência é que o número de pessoas aumente. Por quê? É uma lógica matemática. Porque você discipula um, que daqui a pouco ele vai ser o discipulador. Então qual que é a tendência? Aquele que está sendo discipulado hoje, vai ser o discipulador de amanhã. Então nós vamos ter mais discipuladores disponíveis, mais pessoas para trabalhar com o discipulado. Então a tendência é que esse número de membros, de pessoas, aumente. Não quero dizer com isso que os outros métodos são ruins, não, são bons também, eu tenho até vontade de que nós façamos aqui, mas acho que tudo a seu tempo. Então hoje a gente pode dizer com mais segurança a respeito do discipulado pelas experiências que nós temos tido. A gente já pode falar com um pouco mais de tranquilidade desse assunto, porque a gente já conhece na prática como funciona. Eu já quero deixar o convite aqui estendido para os irmãos, que quem ainda não está discipulando, você que é membro da nossa igreja,
você que já tem uma maturidade cristã, você é um discipulador em potencial. A gente não tem muita burocracia aqui para nós aceitarmos discipuladores, não. O critério principal é querer discipular, porque na verdade o discipulado nós trabalhamos com a vontade, tem que querer. A pessoa tem que querer discipular, ela não tem que querer participar dessa visão. Então, você talvez aí, que está me ouvindo agora, vai ouvir depois, se você tiver desejo de discipular, não existe burocracia para a gente, é só você querer, a gente vai te dar as instruções e vai inserir você no nosso grupo e você vai discipular. Irmãos, a introdução do livro aqui diz o seguinte: a preocupação principal da igreja em nossos dias tem sido templos cheios e muitas decisões. Fazemos campanhas, programações especiais, convites, utilizamos os meios de comunicação como rádio, televisão e outros para fazer a igreja crescer. O que acontece é que estamos cumprindo somente uma parte da ordem de Jesus Cristo. Nós já falamos disso aqui, nas outras aulas eu vou repetir. Eu não tenho nada contra as campanhas, eu não tenho nada contra os grandes projetos, tudo é para a glória de Deus, mas existe um porém. Qual é esse porém? Às vezes nós temos um culto desses de campanha, de festa, que vem muitas pessoas na igreja e que o número de decisões é expressivo. Vamos lá, muitas pessoas aceitam a Jesus, mas dessas pessoas que aceitam a Jesus em uma igreja que não tem discipulado, nem todas ficam na igreja. Existe aí uma estatística que da quantidade de pessoas que se convertem, acho que aproximadamente uns 3% só que firma. Você vê que coisa triste, né? Agora, quando você tem um discipulado funcionando na igreja, esse número aumenta. Então, nós não temos nada contra as grandes festas da igreja. O que nós temos é a favor de juntar as duas coisas. Se quiser ter grandes programações, se quiser fazer festa, é uma maravilha, é uma bênção, mas tem que estar integrado com o discipulado. As pessoas que estão aceitando a Jesus precisam ser acompanhadas. Nós temos que entender, irmãos, que é como se fosse um recém-nascido. Se você pegar um recém-nascido e falar para ele, se vira, o que ele vai fazer? Vai morrer. Por quê? Porque ele precisa de alguém para estar amamentando ele. Ele precisa de alguém para estar limpando as suas necessidades, precisa de alguém para estar dando água, né? Quando é recém-nascido até 6 meses, né, o leite materno ainda sustenta. Passando disso, precisa de uma comida um pouco mais robusta, e assim é um novo convertido. Quando ele se converte, ele precisa de alguém para estar ajudando. Por quê? Porque ele é um recém-nascido espiritual. Ele está vindo lá do mundo e ele está sendo inserido no corpo de Cristo, na igreja. Então, se não tiver alguém que vai se preocupar com aquela vida, com aquela alma, ela vai ter dificuldade de estar inserida na igreja. Por quê? Porque é tudo novo, é tudo muito novo. Por isso que a própria palavra de Deus, ela tem preocupação com os neófitos. O termo neófito é um termo bíblico. O que é um neófito? É um novo convertido. E qual que é a preocupação que Paulo, ele exterioriza para Timóteo? Que o novo convertido, ele não deve ser consagrado a obreiro. Olha só que coisa interessante. O novo convertido não pode ser um obreiro da casa do Senhor. Pelo menos não pode ser um diácono. Vamos colocar nesses termos assim. Acho que até que auxiliar não vejo tanto problema. Agora, um diácono, o apóstolo Paulo já diz que não é bom que o novo convertido seja um diácono. Por quê? Porque primeiro ele precisa ser nutrido, primeiro ele tem que aprender, primeiro ele tem que crescer, primeiro ele tem que amadurecer na obra. Porque o risco da gente matar os novos convertidos com uma atitude dessa é grande. Você pega um novo convertido e dá para ele responsabilidades que ele não está preparado para assumir, você pode acabar matando aquela vida, matando logo no começo, porque a pessoa vai se perder.
a pessoa vai ficar assustada. Ela vai ser cobrada de algo que ela não está preparada ainda para responder. Então o novo convertido, ele precisa ser o quê? Acompanhado, ele precisa ser assessorado pela igreja. E esse é a visão nossa da igreja, do discipulado. Esse acompanhamento aqui dos novos convertidos. Só dos irmãos que às vezes não estão a par desse assunto saber, nós temos vários novos convertidos aqui na igreja sendo acompanhados. E como que se dá esse acompanhamento? Nós temos na nossa congregação, nós usamos o manual prático do discipulado do pastor Antônio Baltazar. Ele é adquirido lá na Matriz. Ele é aquele livrinho azul, acho que eu até deveria ter colocado ele aqui para mostrar mais uma vez para vocês. Mas ele é aquele livrinho azul que vários de vocês já devem ter visto. E o discipulador, ele vai ministrar aquelas lições de maneira individual, personalizada para o novo convertido. As lições são lições básicas. É evidente que existem alguns assuntos lá que é preciso saber de Bíblia para poder ministrar, não profundamente, porque eu não quero deixar você assustado, falar, não, para eu ser um discipulador, eu tenho que ser um exímio conhecedor da Bíblia. Não, você tem que conhecer a Bíblia, conhecer como crente, porque tem algumas coisas lá que precisa saber de Bíblia. Agora, um crente que ele tem a sua vida madura, eu creio que ele consegue ministrar aquele livro lá com certa tranquilidade. Então o acompanhamento é isso, ele está ministrando aquele manual e está desenvolvendo uma amizade com o novo convertido, porque o relacionamento não pode ser um relacionamento impessoal, ele tem que ser um relacionamento pessoal. Não pode ser aquela coisa assim, não, eu sou o professor, você é o aluno e pronto. Não, é um relacionamento de amizade. Você vai desenvolver uma amizade com o novo convertido. Talvez vai ser convidado aí na casa dele, ou ele vai na sua casa, ou vocês vão em determinado lugar, porque o discipulado ele pode ser feito em vários locais, né? Mas é bom quando se faz em casa, na casa um do outro, porque está tudo mais à mão. Mas hoje nós vamos ver os métodos bíblicos do discipulado. Aqui, irmãos, no livro de hoje traz 3 métodos. Eu vou andar um pouco rápido porque eu quero disponibilizar o tempo para as perguntas aqui. O primeiro método que tem aqui no livro do pastor Messias dos Santos é o método quadriforme. Algum dos irmãos aí abre a sua Bíblia, Mateus 28, 19 e 20. E para que você participe do culto, faça a leitura o primeiro que achar, por favor. Mateus 28, 19 e 20. Está no livro aí, mas o irmão que achar pode ler. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, por que é o método quadriforme? Porque na verdade existem palavras de ação aí, né? Palavras de ação no versículo. Primeiro, ide. Na verdade aqui é até interessante que o pastor Messias dos Santos colocou aqui o grego indo, que talvez seja a melhor tradução para essa parte do texto. Indo fazer discípulos. Então o que significa indo fazer discípulos? Na sua caminhada você vai fazendo discípulos. Que caminhada? Caminhada cristã. No desenvolvimento da sua caminhada, o seu id, o que é o id? É você indo fazer discípulo. Irmãos, a gente tem que adotar uma visão que não é normal. Assim, deixa eu ver se eu incentivo você aqui. Deixa eu tentar te incentivar. O ser humano ele é movido à recompensa. Sim ou não? Gosta de recompensa. É dito que lá no céu nós vamos ter galardões. Sim ou não? É igual para todo mundo? Sim ou não? Não. O que é igual para todo mundo é a salvação. A Bíblia diz que você pode entrar no céu salvo como que pelo fogo, né? Você de repente vai pegando fogo lá nas últimas, mas é igual o ladrão da cruz.
Está lá nas últimas, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Não, beleza, você vai estar lá no paraíso hoje. Mas fez o quê? Eu acho que não tem muito galardão para ele, mas Deus é quem sabe. Não é igual para todo mundo. Quem fez mais vai receber mais. Eu não sei, irmão. Eu poderia conjecturar aqui, mas eu não posso afirmar. Existem ensinos que falam que galardão pode ser inclusive um nível de governo, nível de governança. Veja bem, eu não vou falar de escatologia aqui, que não, apesar de ser uma coisa que eu sou apaixonado, mas eu não posso falar porque não é o tema. Quando Jesus Cristo vier a essa terra, ele vai reinar aqui, sim ou não? Ele não vai reinar no céu. No céu ele já é rei, por isso que ele fala: o meu reino não é deste mundo, porque lá ele já é rei. Quando ele voltar, ele vai reinar aqui, no trono de Davi, a partir de Jerusalém. E Deus fez de nós o que? Reis e sacerdotes. Porque a nação sacerdotal era para ser apenas Israel. Israel era para ser a nação sacerdotal. A partir do momento que houve a rejeição do Messias pela nação de Israel, que a igreja foi incluída nesse propósito aí divino de reino milenar, a igreja agora está incluída como rei e sacerdote. Então veja bem, não se assuste, eu não estou afirmando, eu estou aqui conjecturando. Mas não se assuste se quando Jesus Cristo voltar, você governar uma província, você governar um determinado lugar, pode ser um nível de governança. Não se assuste se você exercer uma função sacerdotal no reino de Cristo, porque a Bíblia não mente, diz que fez de nós o que? Reis. Isso pode ser um tipo de galardão. Outro tipo pode ser, não tem aquelas estrelinhas que o aluno, quando ele tira uma nota boa, o professor dá aquelas estrelinhas lá, não é, Matheus? Dá as estrelinhas, tá? Pode ser uma estrelinha na tua coroa. Já pensou se cada alma que você ganhar, você recebeu uma estrelinha na coroa? Lá no céu não vai ter inveja, eu acho que não. Penso eu que no céu não tem inveja, apesar do Lúcifer, né? O Lúcio Flávio ter visto o trem lá em cima lá e ficado endemoniado. Mas, de repente, você vai estar passando lá, vai ter um irmão com a coroa cheia de estrelinha e a tua... Cadê as tuas estrelinhas, né? Cadê as almas? Então, o que é isso aqui? Indo fazer discípulo. É exatamente isso. É a nossa trajetória cristã, a gente fazer discípulo da nossa vida. Deve ser muito triste, irmão, uma pessoa passar pela vida cristã, chegar no finalzinho da sua vida, fazer um balanço e pensar: eu não ganhei nenhuma alma, eu não discipulei ninguém. Deve ser uma coisa ruim, né? Você pensar assim: as oportunidades que eu tive, a vida que eu vivi, eu não evangelizei ninguém, eu não discipulei ninguém. Não deve ser uma coisa agradável. Mas a oportunidade ela é para todos. Então o que é aqui? É uma ação contínua. Quem esteve lá no seminário do pastor Messias dos Santos? Alguém esteve lá? Quantas pessoas que ele estava discipulando agora? Quem lembra? Ele começou com poucos e agora está com quantos? Quantos que batizaram lá? Quem lembra o número que ele falou? 70, né? Acho que foi 70 pessoas, não é isso? 70 pessoas que ele discipulou e que ele batizou. Ele, sozinho. Acho que lá na casa dele, se eu não estiver enganado. Se eu não estiver enganado, não me recordo muito bem. 70 pessoas. E foi começando um pequeno grupo dele. E o que ele mostrou para nós que estávamos lá? O discípulo não é do discipulador. O discípulo é da igreja. Então, a partir do momento que ele vai discipulando, ele batiza aquelas pessoas lá e as pessoas integram a igreja. Porque o discípulo não é meu, o discípulo é da igreja. Eu discipulei, não é para mim, eu discipulei para a congregação. Então a visão é essa, indo fazer discípulo para a igreja. Então é muito importante que esses novos convertidos sejam inseridos nos departamentos da igreja. Quem for jovem deve ser inserido nos jovens, as senhoras no departamento, porque, irmãos, o nosso departamento ele não tem essa função de discipular a pessoa até o final da trajetória dela. Nossa função do departamento
de discipulado, evangelismo e missão é discipular e entregar para a igreja. A gente vai discipular e preparar aquele novo convertido para ser um membro. Agora, o restante do trabalho, os líderes do departamento precisam fazer. Porque a partir do momento que nós estamos discipulando, entregando para a igreja, o líder, por exemplo, dos adolescentes, tem que estar trabalhando em conjunto, porque ele tem que integrar aquela vida lá dos adolescentes, porque ele tem que ser acompanhado, porque tem muitas pessoas na igreja que elas não conseguem firmar, porque a pessoa é acompanhada até ela converter. Muitas delas converte, às vezes a igreja não acompanha mais, ou então a pessoa é acompanhada até converter, até ser discipulada. É discipulado, então por isso que tem que ter acompanhamento constante. A partir do momento que converteu, discipulou, ela tem que ser integrada na igreja. Fazer discípulo, o B aqui. O que é fazer discípulo aqui? Diz aqui, o método quadriforme é porque é necessário estar com o discípulo, mas também instar o discípulo, ou seja, acompanhar o discípulo e conviver com o discípulo. Então o que é? Você vai indo e você vai acompanhar, conviver, porque o discipulado, irmãos, para nós que já estamos inseridos aí, para você que está inserido, você já deve estar entendendo que o discípulo... Olha, eu vou ser franco com os irmãos, quando eu comecei na liderança desse departamento, eu tinha uma ideia um pouco equivocada do discipulado. Eu, em algumas coisas, sou um pouco assim agoniado, eu quero as coisas um pouco rápido, eu quero resultado bem rápido. E eu olhava para esse discipulado e falava, meu Deus do céu, como é que é estranho, esse negócio é demorar demais. E eu conversava com a Simone, falei, Simone, tem que dar um jeito de fazer esse discipulado acabar ligeiro, porque assim, são 13 lições. E qual que era a preocupação que eu tinha? De fazer a lição ligeiro, né? Fazer as lições ligeiro, e na realidade não é assim. O discipulado, ele leva tempo. Eu tenho falado com os discipuladores que não fiquem preocupados se o seu discipulado levar 6 meses, 1 ano ou mais, é normal. É assim mesmo. Fica bem tranquilo. No começo eu ficava preocupado, porque eu pensava que tinha que ser ligeiro. Hoje eu já fico bem relaxado, porque eu sei que é assim. O discipulado, ele é demorado mesmo. Se você pegar alguém para discipular, fica bem tranquilo. Vai ser 6 meses para frente aí. O dia que discipulou em tempo recorde aí, mas é porque tudo convergiu para dar certo aquele discipulado. Mas normalmente é demorado, irmão. Você vai marcar uma reunião com ele, daqui a pouco você vai tentar marcar, não vai dar certo. Quando dá certo para você, não dá certo para ele. Quando dá certo para ele, não dá certo para você. É assim. Quando dá certo por 2, você faz outra reunião. Pelo menos com o meu discípulo lá, é mais ou menos assim. Ele tem a atividade dele, eu tenho a minha. O começo de ano para ele é bem complicado, já sei como é que é. Então, para a gente conseguir se acertar, não era assim tão simples não. Então, para a gente fazer o discipulado, tem que ter essa concepção. Fica bem tranquilo, que é bem tranquilo mesmo o discipulado. Você não precisa ficar assustado. Não, vou discipular aqui, vai ser rapidão. Não vai ser rapidão. Por quê? Porque você tem que conviver com o discípulo. Ele precisa ver o Cristo em você. O discípulo tem que ver Cristo em nós. Porque o discipulado não é só teoria. O discipulado é ele ver Cristo em nós. O principal do discipulado é o discípulo enxergar Cristo na vida de quem está discipulando. Porque o discipulado não acontece só sentado lá. O discipulado acontece de muitas maneiras. O Douglas, não sei se vocês conhecem o Jesus Cop lá. O Douglas, ele discipula o cunhado dele. Não sei se vocês já viram lá. Eu fui ver porque faz parte da minha liderança, eu tinha que pesquisar essas coisas. Então, o cunhado do Douglas hoje é um discipulador. Inclusive parece que ele é o líder lá dos discipuladores. Mas ele era discípulo do Douglas lá, pastor Douglas. E o Douglas levava ele para as ministrações dele e fazia parte do discipulado. Então ele levava o discípulo dele junto para as ministrações. Para quê? Para ver como é que é ele discipulando, mas para ver como é que ele numa situação de pressão também, numa situação de prática do ministério. Então o discipulado tem a convivência. O fazer discípulo tem a convivência. É você se mostrar como cristão. É claro, irmãos, que o Eduardo Reis ele fala uma coisa muito interessante.
a gente tem áreas da nossa vida que são da nossa intimidade. A gente não pode mostrar tudo, porque às vezes esse mostrar tudo cria um relacionamento que às vezes não é bom. A proximidade exagerada, ela não é boa. A gente tem que ter proximidade, mas não aquela proximidade exagerada. Ele tem que conviver com a gente, porque a pessoa tem que ter um certo respeito. E às vezes dentro dessa intimidade aqui, a pessoa vai enxergar algo que os íntimos conhecem, mas ele não está preparado para conhecer. Por exemplo, quem conhece o Silmar na intimidade sabe que tem muitas facetas minhas que não tem nada a ver com alguém que está aqui em cima, que vocês acham que é sério demais e tal. E quem me conhece na intimidade sabe que eu tenho meu lado às vezes brincalhão, meu lado extrovertido, que né, não aparece demais. E aí às vezes a pessoa que eu estou discipulando, ele pode ver lá, às vezes não está preparado para fazer uma brincadeira, alguma coisa lá, e aí pode até estranhar. Então tem que ter a convivência, mas tem que ter a gente tem que entender qual que é o limite dessa convivência também no discipulado, porque o relacionamento ele é progressivo. Eu não posso trazer uma pessoa de lá para a minha intimidade de uma vez, se eu nunca ter estabelecido primeiramente um laço de amizade com ele. A gente tem até um grupo, acho que aqui não tem ninguém nesse grupo não. A gente tem um grupo aqui de algumas pessoas da igreja chamado Bolas de Fogo. Irmão do céu, vocês não querem nem saber desse grupo aí. E acho que da igreja lá, se brincar, só tem eu agora, que os que eram da igreja foram mudando aqui para lá, sai cada coisa. Batizai, qual que é o objetivo do discipulado? O batismo. A ideia do discipulado é batizar, está aí em Mateus 28. Nós não discipulamos simplesmente por discipular, nós discipulamos para batizar. Por quê? A Bíblia diz: quem crê e for batizado será o quê? Por que quem crê e for batizado será salvo, irmão? Quem não é batizado vai para o inferno? Será que é isso que está sendo ensinado ali? É isso? Vocês acham que é isso? Não, mas a consequência lógica de quem crê é batizar. Por que batizar? Porque o batismo é uma confissão pública de que você está morrendo para a velha criatura, para a velha prática, e a partir daquele momento você está nascendo para Deus. Então as pessoas estão ali vendo você batizar, uma confissão pública. Então a gente não pode ser um crente 007. Ah não, eu sou crente, mas ninguém sabe. Mas foi para o paraíso, porque também não deu tempo para ele. O Mateus falou que o ladrão da cruz não batizou, mas foi para o paraíso. Mas ele estava também do lado de quem manda, né? Morrer do lado de quem manda é muito melhor. Agora, o ruim é aquele negócio assim: uai, você é crente? Eu nem sabia. Isso aqui é ruim, não é? Você está em determinado lugar, rapaz, você é crente? Então o crente não tem que ser 007, irmão, ele tem que aparecer. Nem que seja para, às vezes, pisar na bola lá como pessoa, mas tem que saber que é crente. Porque o crente não é perfeito não, então ele quer pisar na bola. Mas tem que pisar na bola sendo crente. Porque o crente não pode ser um camaleão. Como é que é o camaleão? Ele se adapta com o ambiente, ele fica da cor do ambiente que ele está. É o mimetismo, né? Exatamente para ele não ser o quê? Ele está fugindo dos predadores. Então, se ele está num trem lá que é verde, ele fica verde. Se ele está num negócio que é mais marrom, ele fica marrom. Aquilo ali para ninguém matar ele. E tem crente que para não ir para o confronto, ele é o camaleão. Porque tem crente que ele é muito assim, paz e amor, né? Então, tem hora, irmão, que ele tem que ser crente no lugar que a gente está. A coisa está pegando fogo ali. Por exemplo, você está numa rodada lá de gente bebendo cerveja. E aí? Bebe aí? Não, eu vou beber umzinho aqui só para não contrariar. Pode, irmão, isso aí. Aí você olha para o lado assim, não tem ninguém te olhando. Não, bebe umzinho aqui só para não, né? Está errado, irmão. Está errado. Por quê? Porque a partir do momento que batiza, ele fez uma confissão pública: ó, esse mundo velho, eu morri para ele. Agora minha vida é outra, deve ser outra vida, com novas práticas. Nós temos que andar em santidade.
Por último aqui, ensinar, aperfeiçoar e preparar para a vida cristã. Ensinar o dever de todos aqueles que discipulam. Eu destaquei aqui o seguinte: a nossa vida e comportamento deve falar muito mais que o nosso método de discipulado, mais que as nossas palavras. Olha aí, irmão. A pessoa tem que olhar ali, ó. O Bruno está discipulando uma pessoa lá que a história dele é uma história diferente, né, Bruno? Inclusive, essa questão da publicidade do batismo, no caso dele, Foi necessário. Foi necessário, inclusive. Foi necessário. Tem determinadas situações, irmão, que a pessoa só sai dela. Eu não vou poder falar aqui de maneira aberta, né? Mas tem determinadas situações que a pessoa só sai dela se batizar e provar que batizou. Ela está inserida no contexto que ela só sai daquele contexto ali se ela batizar e provar que batizou, senão fica lá naquele contexto que ela está inserida. Então veja, o discípulo que o Bruno está discipulando, o caso é esse, ele teve que batizar e mostrar que realmente é um batizado. E por enquanto não está frequentando porque não pode, né, Bruno? Domingo agora. Pois é, que bênção, né? Então veja, essa é uma questão importante. Então a pessoa que está discipulando, ele tem que ensinar através da Bíblia. E digo aos irmãos aqui que Bíblia, tá, irmãos? A gente não vai ensinar, não é o que a gente pensa, não é o que a gente acha, não, é Bíblia. E ensinar através da vida. Evangelização, o que é o trabalho realmente? Aqui tem uma coisa que eu vou destacar algumas coisas aqui que eu não vou poder falar tudo. Lutamos até ver alguém salvo, quando a luta só deveria findar quando a pessoa estivesse crescida, amadurecida, pois a hora da decisão, a hora do início do combate mais ferrenho. Irmão, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Quem dos irmãos aqui gosta de planta? Plantar alguma coisa, vocês gostam aí? Minha mãe gosta. Só muito desses negócios, mas até gosto, Cristiano gosta. Veja bem, tem gente que fala que tem pessoas que tem mão boa para planta, tem esse negócio? Tem mão boa e mão ruim para planta? Deve ter, minha mãe tudo que ela planta nasce, não sei como é que é, eu acho que eu quero herdar esse negócio dela aí. Mas deixa eu te falar, se você pegar um caroço de manga, por exemplo, e você enterrar, daquele caroço vai nascer um pé de manga? Se bem que manga não é nem um bom exemplo, né? Manga parece que vai nascendo sozinho, não sei nem o que é aquilo. Olha uma planta aí. Você coloca lá o caroço de uma planta lá. Se você deixar lá largado, vai dar certo? Na maioria das vezes não. Você tem que fazer o quê? Você tem que enterrar, você tem que adubar, você tem que aguar, tem que pegar a luz do sol. Tem planta que você tem que colocar na sombra, tem outras que tem que ficar no sol, tem outras que eu não sei mais o que. Então tem planta tudo que é jeito. O crente também é assim. A gente não pode lutar com o crente só até converteu, meu Deus, porque a gente tem aquele negócio, né? Converteu, fez uma festa lá no céu, não é assim? Eu quero aprofundar um pouquinho mais esse negócio. Deixa eu tentar aprofundar de maneira didática aqui. Tá. Quando que é feita uma festa no céu? Quando escreve o nome, livro da vida. Então veja, vou fazer uma pergunta aqui, mas você seja maduro para ouvir e entender. Toda pessoa que vem à frente, o nome dela é escrito no livro da vida, sim ou não? Sim ou não? A pessoa fez uma decisão aí. Eu sei que é uma pergunta capciosa. A pessoa fez uma decisão aí, ela vem aqui na frente. Todos que vêm à frente, o nome dela é escrito no livro da vida, sim ou não? Não. Por que não? A irmã está dizendo que não aceitou de verdade. Diz aí, irmão Elton. Após o batismo. Eu vou dizer para os irmãos assim: o livro da vida está num tempo chamado tempo Kairos, que é o tempo perfeito. No tempo Kairos, quando existe uma linguagem que diz assim, eu vou apagar o nome do livro da vida, eu entendo que é uma linguagem antropomórfica. O que é isso? É uma linguagem para nós entendermos, porque eu creio que Deus não erra. Porque eu não posso entrar aqui na doutrina da eleição, que é uma doutrina muito difícil para falar em um minuto. Mas veja,
eu entendo que Deus não erra. Então o nome que é escrito no livro da vida é o nome dos eleitos, certo? E Deus não vai errar. Agora, dentre as pessoas que vêm aqui, nem todos são salvos. Por que não são salvos? Porque a parábola do semeador deixa muito claro isso, que tem pessoas que a semente ela cai, só que ela não desenvolve. Então tem gente que vem, mas ela não é salva. Por quê? Porque a semente não desenvolve. Então qual que é o nosso papel de ensinar? É exatamente fazer essa tarefa, de ajudar que a semente desenvolva. O fundamental é o discipulador? Não, o fundamental é o Espírito Santo de Deus, porque Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o discipulador tem um papel importante nisso aí. Por quê? Porque o discipulador ele vai confrontar. Tinha alguém aqui ontem na AGA, lá na sede? Alguém que estava lá na AGA? Não? Acho que só eu e o Diego estávamos lá da igreja, se eu não me engano. Eu estava até comentando com ele aqui há pouco, que a palavra de hoje foi muito boa. Ele falou um versículo lá, se eu não me engano, Provérbios 28:13. Aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Ele foi explicar isso e ele linkou esse versículo com Tiago, porque Tiago fala o quê? Confessai as vossas culpas uns aos outros para serem curados. Então o que acontece? O discipulado ele é um momento também de confissão, de tratamento. O discipulado é você pegar uma pessoa que está vindo lá do mundo e tratar essa pessoa como crente, como irmão, não é como juiz. Você não vai julgar o irmão. Irmão, olha aí, não, você vai ajudar. Fala, irmão, eu sei que você passou, isso aí que você está passando, eu também já passei. Essa dificuldade que você está tendo aí, eu também já tive. Deixa eu falar para você aqui, irmão. Você vai pegar novo convertido que fuma, você vai pegar novo convertido que bebe, você vai pegar novo convertido que é viciado em droga, você vai pegar novo convertido de todo jeito, viciado em jogo, viciado em prostituição. Ah, não é? Você está achando que nós vamos discipular que tipo de gente? Ele está vindo do mundo. Você quer que já venha todo limpinho? Vai vir cheio de carrapicho, cheio de problema. E qual que é o nosso papel? É acusar? Ei, rapaz, olha aí, se eu fumante tivesse, eu pode não. Nosso papel é falar, ei, isso aí que você está vivendo aí, outras pessoas já viveram e venceram. Você pode vencer também. Esse teu vício aí, outras pessoas tiveram e abandonar, você pode abandonar também. Só que tem que ter esse confronto. A gente não tem que agir com falta de amor, com acusação, mas tem que ter o confronto em amor. É o que a Bíblia ensina, de disciplinar em amor. Então ensinar envolve esse momento de confissão. Agora, deixa eu falar um negócio para os irmãos. Para você chegar nesse nível, você tem que conquistar a amizade da pessoa. Que ninguém vai confessar nada para ninguém se ele não confiar. Sim ou não? Não vai confessar. Se a gente fizer só aquele relacionamento de professor e aluno, vai ficar só nessa. Por isso que o discipulado você tem que conquistar a amizade da pessoa. Porque a partir do momento que você conquistar a amizade da pessoa, vai ter um momento que ela vai te procurar. A gente teve vários casos aqui, irmão, na nossa igreja. Eu não vou falar nomes aqui por uma questão de ética, mas aí já teve casos aqui de pessoas que estão sendo discipuladas que pediram socorro. Pediram socorro. Ó, se uma aconteceu isso aqui assim, assim, desse jeito aqui, eu conversei com o discipulador dessa pessoa e nós fomos lá acudir. Nós vamos lá levar uma palavra para aquela pessoa que está sendo discipulada. Não, você não fica aí no fundo do poço não, ainda tem oportunidade de você se reerguer, você pode melhorar. E com dificuldade, mas está continuando, irmão. Então o discipulado é isso, vai ter momento que você está discipulando alguém, a pessoa vai falar, e a gente não pode se escandalizar com isso. Não pode, eu não posso me escandalizar com essa situação. Ah, mas você se converteu, não, irmão, a pessoa é nova convertida. Então eu tenho que entender que está dando os primeiros passos. E nisso aí eu tenho que ter a paciência, tem que ter o discipulador, tem que ter esse entendimento. Segundo aqui, rapidão, o método de Paulo em Colossenses. Abra sua Bíblia aí em Colossenses 1:28.
Alguém que achar, leia. Vem aqui, por favor. Veja bem, aqui fala: anunciando, advertindo, ensinando e apresentando todo homem perfeito em Cristo. Colossenses 1:28. Então esse método é o que? Anunciar, advertir, ensinar e, por fim aqui, apresentar a Cristo, né? É o método de Colossenses. Anunciar vai ser o que? Você falar do Evangelho. Advertir é o que eu estava falando exatamente aqui, de advertir sobre o poder do Evangelho, mas também advertir sobre a questão do perigo do pecado. Deixa eu falar um negócio para os irmãos aqui. As estatísticas mostram, irmão, para você ficar assim um pouco mais a par da situação, que hoje nas igrejas algumas coisas não estão tão diferentes como o mundo. Por exemplo, pornografia. Pornografia, que é um assunto que eu já ministrei várias vezes para jovem. Dentro das igrejas, o índice de homens viciados em pornografia não é tão diferente como fora da igreja. Mulheres viciadas em pornografia não é tão diferente. Mulheres casadas, homens casados, mulheres solteiras e homens solteiros, viciados em pornografia. Sexo antes do casamento, dentro da igreja, não é tão diferente. Agora, eu estou falando tudo isso, não é para nós nos acomodarmos não. Ah, está tudo assim? Não. O que eu estou falando é que é necessário que haja uma mudança. O discipulado, ele vem para corrigir essa rota. Quando fala aqui de advertir, por exemplo, a pessoa que está discipulando, ela tem que ser um pouco mais madura. Eu não estou dizendo que ela nunca tenha tido problema na vida. Pode ter sido uma pessoa com um monte de problema, e também pode estar enfrentando problema, mas tem que ser uma pessoa que quer vencer problema, que quer vencer o pecado, porque você vai ter que advertir a pessoa do pecado. A gente não pode concordar com o erro para advertir o outro do erro, porque se eu estou discipulando a pessoa conformado com o erro, que discipulado que eu estou fazendo? Ah não, isso aí todo mundo. Você já pensou? Uma jovem, a gente escolhe uma jovem lá para discipular a outra, né? Nova convertida, e aí às vezes essa jovem aí, que não tem muita criança não, às vezes essa jovem tinha uma vida lá no mundo ativa. Aí ela vem para a igreja. Vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade. Porque abandonar as práticas do pecado é fácil? Não. Mas quem está discipulando vai ter que advertir. Porque Romanos 12 fala o que? Não vos conformeis com este mundo. O que é não vos conformeis com este mundo? Não tomar a forma do mundo, não concordar como o mundo é. Então por que ele fala anunciar, advertir, ensinar, e o outro aqui apresentar para Cristo, né? Orar também pelo seu discípulo. É exatamente isso. É a gente fazer todo esse papel aqui. E diz aqui, apresentar todo homem perfeito. Isso aqui é uma responsabilidade muito grande, irmão. É você pegar, isso aqui pode fazer, você pegar alguém que você está discipulando e falar, ó, eu estou te apresentando o melhor que eu posso aqui. É pegar aquele crente e fazer dele um crente melhor. A obra do discipulado é isso aí, você pegar aquele crente e tentar fazer dele um crente melhor. Concorda comigo, irmão? Sim ou não? É isso. Então, para isso nós temos que ter um entendimento. Por que eu estou fazendo questão de ter esses momentos com a igreja? Para nós alinharmos a visão. Por quê? Porque para você fazer de alguém um crente melhor, tem muitas coisas que a gente tem que evitar. A gente fala aqui no curso de discipulado. Por exemplo, falar mal da igreja, não pode. Você não pode discipular ninguém falando mal da igreja, não. Falar mal das lideranças da igreja, não pode. Não é porque ninguém seja mais especial do que ninguém, porque não se fala. A Bíblia fala que essa maledicência é pecado. Então como é que pode um crente ser maldizente e discipulando o outro a se tornar maldizente? Não pode acontecer. Ah, nós estamos lá naquela igreja lá, mas irmão, discipulado é falar de Bíblia. Falar de Bíblia é pegar a Bíblia, abrir e ensinar a Bíblia. Então a gente tem que ter esses cuidados. Você vai tratar o pecado, nós temos que tratar o pecado.
E o pecado tem nome. Então, nesse mundo que nós estamos vivendo aí, que tudo pode, a gente tem que ter esse cuidado aí. Por fim, o método ontológico, o método de Cristo, que é o método que a gente adota aqui na nossa igreja, o método de Cristo. Irmãos, Cristo ele foi muito inteligente, porque ele era a própria inteligência, a própria sabedoria, o espírito de sabedoria estava sobre ele. De 12 pessoas, ele transformou no que é o cristianismo hoje. Você só está aqui hoje por causa de 12 que ele escolheu. 12 pessoas. Agora, como que foi o discipulado de Cristo? Ele escolheu aqueles 12, a maioria tudo desmantelado. Pega os discípulos de Cristo, tudo desmantelado. Pedro desmantelado. Você não fica escandalizado ao falar isso não, né? Pedro desmantelado. Quem mais? Mateus desmantelado. Quem mais? Todos eles tinham desmantelo, irmão. O que Jesus estava mostrando com isso? Que para você se aproximar de Cristo, você não se aproxima perfeito, não. Você se aproxima do jeito que você está. Mas na caminhada com Cristo, Ele vai te mudando, Ele vai te moldando, Ele vai te transformando, Ele vai gerando em você uma nova pessoa. E Ele fez esse discipulado de 3 anos e meio com 12 homens, suportando as deficiências dele, suportando os defeitos. Teve que chamar Pedro de diabo, um determinado momento, de Satanás, né? Na mesma hora que ele estava elogiando Pedro, Pedro pensou, eu tirei 10. Foi chamado de Satanás logo na sequência. Por quê? Porque Pedro falou demais, ele falava muito. Só que Jesus Cristo ele ia sempre suportando aqueles defeitos, mas consertando, advertindo Pedro, não é desse jeito. O tanto de bronca que ele deu em Pedro, irmão. Pedro não é bem assim. Aqueles 2 que queriam sentar, a mãe chega e fala, ó, conceda que meus filhos sentam da tua direita ou da tua esquerda. Quer dizer, estava querendo ser melhor que os outros. Jesus Cristo falou, olha, você sabe o que você está pedindo? Eles podem beber do cálice que eu bebo, batizar do batismo que eu vou ser batizado. Aí Jesus já falou, eles vão beber o cálice que eu vou beber e vão ser batizados do meu batismo. Agora, se assentar à direita ou à esquerda não depende de mim. Então Jesus Cristo ele foi sempre consertando as pessoas. E a gente tem que ter essa visão na igreja. Nós não vamos pegar, irmãos, pessoas novas convertidas prontas. Não vai. A gente vai pegar gente que tem manias, que tem... Até porque é do ser humano. Agora, o trabalho do discipulado é ir mostrando o outro lado. É ir suportando essas dificuldades, mas ir ensinando que tem que mudar. A gente não pode ser juiz dos nossos discípulos. A gente não pode ser aquele discípulo, né, bronquinha. Tudo dá bronca. Eu não queria ser discipulado por alguém que fica só me dando bronca, não. Eu não queria, não. Eu, quando era jovem, quando eu era mais jovem, eu era meio temperamental em algumas coisas. Eu gostava. Quando eu vim para cá, irmãos, para a Assembleia, eu vim da Batista. Então, Batista, vocês conhecem mais ou menos a prática Batista? Batista, irmão. Batista, assim, o jeito que veste é diferente, o jeito que é muita coisa diferente. Eu vim usar essa roupinha de crente aqui, assembleando aqui, irmão. Gravatinha, essas coisas aqui, eu vim usar aqui. Você acha que eu ia desse jeito para Batista? Eu ia de short, de calça jeans, camiseta, de boa, eu tranquilão para lá. Cheguei aqui, eu gostava de usar aquelas correntes de pescoço, igual tá lá o irmão Carlos lá com uma corrente de pescoço e tal. A pastora Zélia era muito mais rigorosa do que o pastor Lindomar. Então tinha coisas que eu não gostava que a gente usasse, não. Obreiro com pulseira, vocês lembram disso aí, irmão? Obreiro com pulseira, eu olhava, vai pregar aqui não. Vai pregar aqui não com pulseira. E eu tinha pulseirinha de... tenho uma pulseirinha de ouro bonita, tá até guardada lá. Mas o que eu quero falar para os irmãos? Eu dou graças a Deus que me toleraram. Eu fui me adaptando ao jeito assembleano, que é o que tem que acontecer. Não é a igreja que tinha que adaptar se o Marco era batista. Só eu que estou chegando, então eu que tenho que me adaptar aos costumes assembleanos. Só que para mim também não foi do dia para a noite. Eu fui entendendo, fui assim. Porque quando você é questionador, você só vai mudar se você entender. Não adianta, irmão. Quando você tem a cabeça assim, que você quer mudar, você quer saber por que você está mudando, é assim. Então tem coisas que você só muda se você entender por que você tem que mudar. É assim ou não é? É. Então assim, comigo muitas coisas o Espírito Santo me ensinou. Foi me ensinando muita coisa.
Mas eu tinha uma esposa também que ela a personalidade dela é muito forte também, então tem coisas que ela falava e eu tinha que ficar mais esperto também. A Simone também, né? Pisada lá é firme, né? E, irmão, reunião de obreiro, ixi, a Simone teve que falar muito comigo. Aqui tinha muita reunião, né? Eu não tinha, irmão, pra vocês entenderem, eu não tinha esse costume. Lá na igreja que eu vi, não tinha esse tanto de culto, nem esse tanto de reunião, não, irmão. Lá era bem mais suave, bem mais tranquilo. Cheguei aqui, é culto, reunião. Só que a Simone ali, Silmar, seu obreiro, você tem que ir. Silmar, você não sei o quê. Silmar, você assim. Aí eu fui me despertando, que eu tinha aceitado uma realidade para a minha vida e que eu tinha que me adaptar para aquilo que eu tinha aceitado. Então, o que é você discipular alguém? Você ir despertando nessa pessoa, falar, jovem, a partir do momento que você concordou que Cristo entrou na tua vida, que o Espírito Santo agora habita em você, algumas coisas vão precisar mudar. Existem coisas que não vão poder ser mais do jeito que era. Precisa mudar. Precisa desenvolver o outro lado. E às vezes, irmão, essa luta aí, ela é ferrenha. Então o discipulador tem que ter esse jogo de cintura aí para ir mostrando. Ó, isso aqui... E tem coisas que não é nem pecado, mas a nossa igreja não tem o costume de aceitar. É assim ou não é? Tem coisa que nem pecado é, mas a nossa igreja não tem o costume. Por exemplo, nós não temos aqui crente barbudo. Ah não, tem o Mateus. É porque você é do pastor Lindomar. Mas nós, se bem que tem o Mateus aqui, mas não tem muitos crentes barbudos. Eu acho que a barba é errada, não é, porque a Bíblia tem a barba lá. O povo tinha barba, lá o Sebastião está com a barbinha criando ali também. O povo tinha barba, agora tem pastor assembleiano, chega perto dele de barba lá e cavanhaque, mas você ver um negócio. É pecado? Eu entendo que não. Entendo que não. Agora, existem costumes que às vezes a nossa igreja aqui não, acho que está bem mais tranquila, bem mais sossegada. Mas a gente tem que passar essas informações também. Por quê? Porque o discípulo tem que entender onde é que ele está entrando, irmão. Ele tem que entender como é que é os nossos costumes, o nosso sistema assembleiano. Irmão, para meu tempo estourou ali, eu tenho que terminar, mas deixa eu só falar mais isso aqui. Para eu ser batizado no Espírito Santo, teve que ser na marra. Não estou brincando não, vocês acham que eu estou brincando? Irmão, eu vinha para cá, sabe qual que era o meu questionamento? Eu pensava, rapaz, porque assim, eu chegava aqui e a impressão que eu tinha, porque às vezes a impressão que me passava, era que o batizado do Espírito Santo era melhor do que não era batizado. Eu já com não sei quantos anos de crente, pregando, ensinando, tocando instrumento, e eu pensava, rapaz, eu nessa situação que eu estou bem aqui, eu sou pior do que o outro que não é batizado, porque eu não tinha sido ensinado ainda. É igual Apolo também passou por isso. Aí, só que eu abri meu coração, falei, pai Deus, se for Deus, bora lá. Então, o normal é buscar, eu estou falando que o normal é buscar, e tem que buscar o batismo. O normal é o crente buscar, e tem que buscar mesmo. Mas eu tive que ser batizado na marra, eu não busquei. Eu estava numa vigília lá, o cabra veio, botou a mão na minha cabeça e pô, me batizou no Espírito Santo. Foi assim. Agora, o que acontece? A gente tem que ir se adaptando onde a gente está, irmão. Você já pensou se eu quisesse trazer toda a minha bagagem de onde eu vim e falar, irmãos, vocês estão tudo errado aqui, porque se eu não me adaptar, eu tenho que tomar uma outra decisão. Então, por isso que o discipulado tem essas características, da gente estar mostrando, estar apontando o caminho, estar mostrando como é que é a nossa denominação, estar mostrando como é que é a assembleia, estar mostrando tudo isso aí. Tudo isso faz parte. Irmão, perguntas? Alguém tem pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Pergunta, dúvida? Vou falar, irmã Lígia. Você pode levar o microfone. Vai levar o microfone aí para você. Pai do Senhor, a Estela, minha discípula, ela veio do catolicismo, a gente já está na 5ª lição, mas qual que é a dificuldade que eu estou tendo
de ensinar algo particular para a Estela. É acerca do denominado quando ela fala: olha, Lígia, hoje eu fiz devocional, aí eu rezei hoje de manhã, ou eu rezei agora à noite. Ela tem essa questão da reza ainda muito impregnado, né? Eu lembro que você até tinha comentado uma vez que ela tinha muito essa questão da reza. Antes ela fazia o sinal, e aí eu fui explicando para ela que não era necessário, e aí ela já não faz. Só que essa questão da reza, ela não faz a reza ritualista do catolicismo, mas ela tem aquilo ali como algo natural. Eu tento corrigir ela de alguma forma, mas eu acho que eu precisaria ser mais específico um pouco. E também tenho medo de, às vezes, eu ser às vezes grossa, ou ela se sentir às vezes ofendida ainda, por ainda ser ainda nova, ainda convertida. Então, assim, tem essa questão de a gente ensinar como que é a nossa religião. Também eu tenho esse cuidado de não ofender também. O exemplo que eu citei fui eu mesmo, né? A gente precisa ter o quê? Paciência, e realmente vai levar tempo. Eu acho que é o que eu tenho falado aqui, a repetição, repetir com calma, repetindo que é orar, repetindo, mas com tranquilidade. Com relação a essa questão aí, você não deve ficar assim muito preocupado, não. É entender que isso aí vai levar tempo. É uma obra que nós estamos fazendo, digamos assim, a 4 mãos, ou até a 6 mãos, porque é o discipulador, o discípulo e o Espírito Santo. Então o discipulador, ele está ali orientando, ele está ali passando as coordenadas. Agora, o Espírito Santo é que vai fazendo esse convencimento, o Espírito Santo é quem vai trabalhando. O que nós podemos fazer é estar sempre insistindo, mas com muita tranquilidade. Não precisa apertar, não precisa, entendeu? Com tranquilidade, que com o tempo ela vai perceber que nós temos uma forma diferente de falar com Deus, que é orar. Então, com relação a isso aí, fica bem tranquilo. Você vai corrigindo uma vez ou outra, para não ficar também arredia. Uma vez ou outra você vai corrigindo, mas assim, com muita tranquilidade, que eu creio que o Espírito Santo ele vai fazer na hora, tá? Mais alguém, irmão, quer perguntar, falar alguma coisa? O microfone está aí para poder estar à disposição dos irmãos. Quer perguntar alguma coisa, falar sobre o discipulado? Se quiser, a hora é essa. Em relação à instituição, Mateus aqui para os irmãos também ouvirem. Microfone aqui, sem fio, irmão, por favor. Oi, som. Oi. A paz do Senhor, igreja. Com relação à instituição, há metas para serem batidas todos os anos. E como você mesmo disse, o discipulado ele não deve ter um tempo. Você deve estender, fique à vontade, porque cada pessoa é de um jeito. E como é que a gente trabalha em cima de coisas que a gente não controla para atender metas, ou a instituição quer apenas incentivar o crescimento, né? Vou ter que ser bastante político nessa resposta, né? Porque, não sei se vocês entenderam a pergunta. A pergunta dele é com relação a metas. E metas eu acho que são importantes. Por exemplo, às vezes, digamos assim, 100 batismos, 200 convertidos, são metas. Quando eu assumi a liderança do departamento, eu conversei com o pessoal falando assim: irmão, eu não vou fazer estatísticas e não vou estipular metas, mas nós trabalhamos debaixo da liderança e nós temos que obedecer à liderança que está colocada. Então nós temos que trabalhar para tentar atingir. Nós temos que trabalhar para tentar atingir. Igual os jovens têm 200 almas para converter. Não é isso? Quem é da liderança do jovem aqui pode falar? São 200 almas para converter. Não é isso, meu Paulo? Para converter. Ah, depende só dos jovens? Não. Mas o que é que isso representa para os jovens? Levar pessoas que não são convertidas.
levar pessoas que podem aceitar Jesus. Então o que é que eu vejo, Mateus, nesse sentido? Eu acho que a meta incentiva. A meta incentiva, mas essa obra é uma obra que não é exclusivamente nossa. É uma obra que é do Espírito Santo. Então assim, tem coisas que a gente não tem o controle. A gente quer que aconteça, por exemplo, às vezes você está discipulando alguém, você quer que o teu discípulo batize, mas você não pode forçar. Aí você às vezes está numa situação que você quer que ele batize, às vezes tem até uma pressão para ele batizar, mas você não pode forçar. A decisão tem que partir da pessoa que você está discipulando. Mas você, por outro lado, você não pode forçar, mas não pode também descansar. Não batizou? Não, você tem que estar ali fazendo o papel. Batizar, tem que estar assim. Mas alguma coisa, irmãos? Está tudo tranquilo aí? Gabriel tranquilo aí? Discipulado? Cristiano tranquilo? Tudo tranquilo aí? Algum comentário, alguma pergunta ou não? Microfone sem fio, irmão, por favor. Ele abriu lá. Abriu? Oi. Tá. Só pra gente finalizar aqui. Você falou aí sobre a questão do discipulador não descansar. Mas qual que seria, talvez, uma orientação? Estou dizendo isso porque eu conversei com alguém essa semana, não vou citar nomes, provavelmente se não conversou com você, vai conversar. Tá naquele embate. A pessoa quer discipular, o discípulo diz que quer, mas ao mesmo tempo que ele cancela uma reunião hoje, daqui meia hora dá para se ver nas redes sociais que ele está agindo da mesma forma como se não estivesse se convertido. Qual seria assim, a orientação para o discipulador? Porque assim como a gente conversou com essa, eu acredito que pode surgir outras situações com outros discipuladores. E às vezes a gente pode ficar um pouco ali, tem que largar, o que nós precisamos fazer numa situação dessa? Essa é uma pergunta recorrente que pode aproveitar para todos os que estão discipulando. A questão de até que ponto insistir, né? E como se comportar quando o discípulo parece que quer desistir. A gente já passou por algumas pessoas que têm esse primeiro, irmão. A gente sabe que o discipulado, dificilmente a gente vai ter um resultado de 100% no discipulado. Dificilmente. Sempre tem aqueles que vão adiante e tem aqueles que vão ficar no caminho. Não se assuste, porque é o ser humano. O ser humano é assim. A gente tem que entender que a gente tem um limite para a gente insistir com a pessoa. É até o momento que a gente entende que há aceitação. Enquanto está havendo aceitação, a gente pode estar falando, conversando, insistindo. Eu estou rindo assim porque eu já vi uns casos aí. Caso que o cara não tinha nem aceitação, mas levou na mão e hoje está crente. Eu estava lá na reunião do departamento de evangelismo aqui do campo, né? Aí teve um rapaz lá que hoje ele é líder de departamento de evangelismo. Ele disse que ele estava numa igreja, e aí nós temos uma pessoa aqui no nosso campo que ele é evangelizador mesmo. Como é que é o nome dele? Ele é um rapaz moreno, esqueci o nome dele, que até o nome dele, o mesmo nome do pastor, que eu esqueci o nome dele. Ele é bem incisivo, bem evangelizador mesmo. Aí estava no culto, ele chegou na pessoa, ficou insistindo. A pessoa falou bem assim: não, rapaz, eu vou para ele me largar de mão. Aí a pessoa veio na frente. Hoje está crente e ali no departamento de evangelismo. Mas o que é que eu posso dizer? Eu acho que a gente deve insistir até o ponto que há aceitação. Por quê? Porque a partir do momento que a gente faz uma obra que é da carne, o Espírito Santo ele não opera. Porque se eu for insistir numa coisa que vai se tornar a minha carne querendo que aconteça, eu não der espaço para o Espírito Santo agir, ele não opera. Por outro lado, tem pessoas que você vai insistir com ele vai te abandonar, e lá na frente ele vai voltar. Porque tem gente que às vezes o tempo dela não é naquele tempo. Então tem gente que você está discipulando ele aqui, ele não vai querer ser discipulado nesse momento, ele vai parecer que quer, mas não quer.
vai acabar te abandonando, e quando for lá na frente, ele vai retornar. Então o que eu acho? A gente tem que fazer o nosso papel. O nosso papel é nos colocar à disposição e insistir com a pessoa até o ponto que há aceitação. A partir do momento que a gente percebe que não há aceitação, basicamente a gente não tem o que fazer a não ser orar. Não tem o que fazer a não ser orar, porque é o que o irmão Mateus está falando aqui. A obra não é uma obra meramente humana, é uma obra espiritual. Então não adianta eu colocar, irmão, como um ponto determinado ali ou não. O fulano de tal vai ser discípulo, você tem que orar para que seja. Mas não adianta você colocar, o fulano vai, meu discípulo, ele vai batizar, vai não sei o quê, porque não é você que faz essa obra. Quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus. A nossa obra é o quê? É fazer o anúncio do Evangelho, é ensinar, é levar a pessoa a ler a Bíblia, tal, orar. Mas é até o momento que é a aceitação. Acho que essa pessoa, inclusive, já falou comigo. Se for quem eu estou pensando, a moça, a mulher, pois é, ela falou comigo já. Orientei, falei para ela, falei, olha, enquanto tiver aceitação, você completa as 13 lições e vê o que vai acontecer. Porque, irmão, com relação a essa questão do discipulado, eu estou tão tranquilo, porque o ano passado eu estava tão agoniado com esse negócio de discipulado, que eu tinha essa visão um pouco errônea, de que a coisa tinha que acontecer, e tinha que acontecer ligeiro. Então eu tinha esse pensamento, tem que acontecer e tem que ser rápido. Eu pensava assim. Hoje já não, já estou bem tranquilo. Hoje eu penso que o discipulado está aí, nós estamos discipulando, nosso objetivo é batizar, estão sendo batizados, vai acontecer no tempo de Deus, mas sem a gente descansar. E quando não tiver que acontecer, se a gente fizer o que for possível, a gente fez a nossa parte. Nós temos que pensar assim, porque se a gente pensar de uma maneira diferente, nós vamos fazer uma obra carnal, uma obra meramente humana, e insistir com pessoa que às vezes não vai dar fruto, e tem outro que vai dar fruto bem aqui do lado e ele não está trabalhando nela. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos encerrar. Quero passar aqui a palavra para o evangelista, o presbítero James, né? Fazer o encerramento aqui, que é o próximo vice-pastor que na sequência, o irmão Diego foi, eu estou ministrando, então James faz o encerramento, faz a oração final aqui e a bênção apostólica. E agradecer aos irmãos também por terem vindo. E também repetir, irmãos, eu vou ficar falando de discipulado enquanto a oportunidade eu tiver. Por quê? Porque a repetição é importante. E estou à disposição aí para falar com os irmãos também no particular. Boa noite a todos, na paz do Senhor. Glória a Deus pela rica oportunidade, né, irmãos? A gente que quando se dispõe na obra, o Espírito Santo trabalha e vai nos lapidando. E nós somos, eu na minha compreensão, eu entendo que Deus vai nos colocando como imãs nessa caminhada. Nós temos que ter esse pensamento, deixarmos sermos imã de Deus, que as pessoas possam enxergar, como o irmão Silmar disse, enxergar Deus em nós. Essa é a nossa missão. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus pela oportunidade, orar pela vida do nosso líder, né? Que tem nos mostrado umas coisas pequenas que faz a grande diferença na caminhada. Soberano Deus e eterno Pai, queremos te louvar e agradecer o teu nome por essa oportunidade de estarmos aqui sendo ministrados pelo teu servo, e que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, no tempo do Senhor, colhermos frutos para a glória do teu nome. É o que nós pedimos, Pai, a tua graça sobre as nossas vidas, o teu entendimento, a tua sabedoria, para que nós possamos ser ferramentas na mão do Senhor nessa caminhada. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade, porque eu tenho certeza que nós vamos sair daqui enriquecidos do teu conhecimento. O que nós pedimos nessa noite é a tua graça sobre as nossas vidas, somente a tua graça. E o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Colocai a mão no coração, irmãos. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo
não seja só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diga amém. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Também não liga,